Segunda Crônicas, capítulo 10, versos 16 e 19. Segunda Crônicas 10, versos 16 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Meus irmãos, capítulo 12 de 1 Reis, ele inicia afirmando que Roboão viajou até Siquém para consolidar o seu reino. Seu pai havia morrido, Salomão, e ele viaja para Siquém para consolidar o seu reino. Siquém é uma cidade muito importante, histórica, porque lá onde foi enterrados os ossos de José, lá também foi onde Josué renovou a sua aliança, o texto que lemos, renovou a sua aliança com Deus. Então, Siquém era uma cidade conhecida, histórica. E Roboão vai até Siquém para consolidar o seu reino. Ele tinha apoio de Jerusalém, do reino do sul, mas não tinha apoio ainda total do reino do norte. E sabendo que todo Israel estava em Siquém, ele viaja para lá para consolidar então o seu reino. Mas ao chegar em Siquém, ele foi imediatamente desafiado por Jeroboão. Jeroboão tinha fugido para o Egito, fugindo do seu pai, do pai de Roboão, Salomão, havia fugido. Mas quando Salomão morre, ele volta, Jeroboão retorna para lançar um desafio a Roboão. Os versos 2 e 4 do capítulo que nós lemos diz o seguinte: tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aí nós vemos praticamente como se fosse uma negociação trabalhista. Jeroboão aí faz a figura de um sindicalista que vai pedir melhores condições de trabalho para o rei Roboão, melhores salários, férias, um trabalho mais digno, menos imposto e menos trabalho pesado. Nós não temos a certeza se Jeroboão, se essas queixas eram verdadeiras. Mas sabemos que Jeroboão não queria se submeter ao rei Roboão, porque era filho de Salomão. E ele chega com esta exigência: alivia e nós te serviremos. Meus irmãos, a primeira lição que nós tiramos daqui, e a primeira verdade, é que muita gente, com Jeroboão, quer servir a Deus, o rei soberano, fazendo exigências. Assim como Jeroboão, as pessoas se aproximam de Deus fazendo uma longa exigência. Dizem que querem servi-lo, mas continuar com a sua vida mundana, continuar com seus prazeres. Olha, Senhor Deus, eu quero te servir, mas eu tenho as minhas coisas no final de semana, eu tenho a minha vida promíscua, eu tenho as baladas, as bebedeiras, e eu tenho essas exigências.
E as pessoas chegam a Deus como Jeroboão chegou a Roboão. Precisa estar bem financeiramente, precisa estar numa boa condição de saúde. Mas, irmãos, o que se conclui é que elas não querem servir a Deus. Estão interessadas em fazer exigências, são desculpas para servir ao Senhor. E as igrejas estão cheias de gente assim. Cheias de pessoas que fazem exigência para servir a Deus. E quando estas exigências não são satisfeitas, logo abandonam a igreja. Mas o texto diz que Roboão tinha que fazer uma escolha: ceder a Jeroboão ou continuar com o jogo duro. Ele não tinha resposta na hora, mandou voltar no terceiro dia, queria pensar. E diz o texto que ele manda chamar conselheiros. O primeiro grupo é um conselho formado por idosos que trabalharam com seu pai Salomão, que viram a experiência de Salomão, a sabedoria de Salomão, tinham muita experiência. E eles disseram, verso 7, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Com toda a experiência desses homens idosos que haviam aprendido com Salomão, o homem mais sábio de toda a história, eles sabiam que até os reis precisavam da aprovação dos seus súditos. Os mais velhos entendiam isso. E eles entendiam aqui, irmãos, o princípio bíblico de liderança. Qual é o princípio bíblico da liderança? Está lá em Mateus 20, 26. Quando o próprio Cristo diz, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Cabe a responsabilidade do rei garantir o cuidado dos seus súditos. E hoje precisamos que os nossos líderes tenham essa capacidade, esse princípio bíblico da liderança. Que nossos governantes sejam assim, que não queiram governar para si. Que no Congresso as pessoas estejam interessadas em melhorar a qualidade de vida do povo. Precisamos de liderança assim no lar. Precisamos de lideranças assim na igreja, com esse princípio bíblico da liderança, que os líderes estão para servir também. Essa liderança promove o crescimento. Patrões que não extrapolem e não se preocupem somente com o lado financeiro, mas se preocupem com os seus funcionários. Para o seguidor de Cristo, ser líder é uma oportunidade de servir. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Roboão não tinha essa atitude, esse princípio, ele não ligava para isso e foi atrás do conselho dos seus amigos mais jovens. Porque, irmãos, há sempre uma tendência de nós procurarmos pessoa com quem convivemos e, principalmente, sabermos como anda a sociedade e nossos amigos. Há uma tendência de procurar a opinião dos amigos ao invés dos pais. E, às vezes, até mesmo ao invés da palavra de Deus. Essa tentação é mais forte entre os jovens e adolescentes que querem andar com os amigos, ser influenciados pelos seus colegas e jovens. E eles vão atrás dos seus amigos, mas isso é muito perigoso. Muitas vezes os jovens não têm experiência suficiente. Talvez o mais velho já passou pelo mesmo problema que você esteja passando. E ele consegue, com certeza, dar um conselho melhor. Nós, irmãos, não podemos nos associar com pessoas
que não tem o mesmo pensamento nosso, que não conhece as Escrituras. É isso que diz o Salmo 1. Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Tomar conselhos de pessoas que não servem a Deus é muito perigoso. Cuidado, jovem, com seus amigos. Cuidado com quem você anda se aconselhando. Pessoa com quem você se aconselha, ela teme a Deus. É preciso partir desse princípio. Temor de Deus nos conselhos. E qual foi o conselho dos jovens, então, para o rei Roboão? Ele diz lá nos versos 10 e 11. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veja que o conselho dos jovens é para incitar a dureza no trato dos súditos do rei. Esses jovens dão um conselho errado para o rei. Escorpião era uma espécie de chicote que tinha farpado por pregos. E esse era o conselho dos jovens ao rei Roboão. Se apresentar como valentão, como um rei durão, como um tirano. E esse é um conselho desastroso. Não é o princípio bíblico da liderança. E às vezes vemos isso na sociedade, líderes que querem fazer desse jeito, engrossar com seus súditos, líderes de igreja que querem ser donos das igrejas, pais e patrões que querem ser tiranos, ditadores que governam com força bruta. Não é esse o princípio bíblico. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver também um princípio que tudo vem de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. A escolha de Roboão foi errada, causou problema para Israel por um longo período, séculos. Mas Deus não deixou de cumprir o seu propósito. Nesse texto, nós nos deparamos também com o grande enigma da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Roboão foi totalmente responsável pelos seus atos, pela sua escolha errada. Mas até isso fazia parte dos planos de Deus. Veja o verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Deus já havia falado a Jeroboão que ele governaria 10 tribos de Israel. A escolha de Roboão agora só conseguiria fazer com a soberania de Deus, aquilo que Deus escolhe, acontecesse. A soberania de Deus está até mesmo em nossas escolhas erradas, quando escolhemos o erro. Deus não teve nada a ver com o pecado de Roboão, não. A escolha foi dele. Mas Deus não deixou de atingir o seu propósito. Esse é sempre a maior lição de toda a Escritura. Deus nunca deixa de atingir o seu propósito, mesmo em escolhas nossas, nas nossas escolhas erradas. Mas Jeroboão também tinha uma escolha a fazer. Ele deveria servir ao rei ou se separar, seguir o seu caminho. E no verso 16, ele então diz, Jeroboão, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Meus irmãos, é por isso que eu coloquei aqui cuidado com as escolhas, com suas escolhas. Porque essa escolha escondia algo muito particular e perigoso. A linhagem do Messias vinha de Davi.
Jeroboão aqui estava dizendo: que parte temos nós com Davi? Aqui Jeroboão estava simplesmente rejeitando a casa de Davi, rejeitando o caminho da salvação. Meus irmãos, entenda que muitas vezes o que está em jogo em nossas escolhas, às vezes pequenas, as nossas decisões, às vezes o que está em jogo é nossa salvação. Às vezes são escolhas pequenas. Escolher entre o certo e o errado, qual caminho a seguir. Parece simples. Se mente ou não. Se altera um dado para conseguir alguma coisa ou não. Se faz algo errado ou não, às vezes esconde a nossa salvação. Isso é rejeitar a Cristo, significa estar sob o julgamento de Deus. Cuidado com nossas escolhas, irmãos. Devemos escutar a voz de Deus. Roboão e Jeroboão tiveram escolhas erradas. Quando Jeroboão escolhe, então, seguir o seu caminho, Roboão teve que tomar uma nova decisão. E isso acontece todas as vezes que tomamos decisões erradas. Teremos que tomar novas decisões, teremos que tomar novos rumos, tentando sempre endireitar o que foi feito. Mas nesse caso, Roboão, então, não queria deixar Jeroboão embora, sem luta. E Jeroboão, então, toma uma atitude de mandar Adorão, veja o verso 18, então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e morreu. Veja que Roboão ainda estava tendo escolhas erradas. Como é que ele manda o superintendente de trabalhos forçados? Que essa falta de sabedoria de Roboão. O povo já estava cansado de trabalho e eles mataram aquele superintendente. E então começa quase que uma guerra civil em Israel entre o reino do norte e do sul. Foi então que veio a palavra de Deus e Deus interveio com sua misericórdia para que Israel não fosse destruído. Deus convoca então, e ele fala nos versos 23 e 24, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E o profeta fala com autoridade para o povo. E Roboão e seus homens desistem da luta. Irmãos, ali estavam cerca de 80 mil guerreiros para lutar para uma guerra civil entre os reinos do norte e do sul. Mas o que nós vemos aqui é quando a palavra de Deus é falada, quando a palavra de Deus é transmitida, sem enfeites, sem arrudeios, ela tem poder para acabar até uma guerra. Ela tem poder para converter as pessoas, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus sempre é destinada e fará o que lhe apraz. Basta que nós preguemos o evangelho com toda sinceridade, conforme ela é, conforme a palavra de Deus é, para transmitir aquilo que Deus manda. E depois de tudo que aconteceu, a gente imaginar que Roboão não ia escutar a Deus, mas ele escutou. Isto serve para nos lembrar que mesmo diante de escolhas erradas, erros que cometemos, podemos voltar atrás e escutar a voz de Deus ainda. Talvez seja o momento de pararmos, refletirmos alguma atitude que tomamos, aquilo que fazemos, escolhemos errados, aquele planejamento que fazíamos de forma errada. É hora de escutar a voz de Deus, irmãos. E eu concluo com esse texto maravilhoso que traz grandes lições para nós. Precisamos de sabedoria para fazer nossas escolhas. Cuidado com as suas escolhas, irmãos. Às vezes parecem escolhas pequenas,
como a de Jeroboão, mas por trás está perder a salvação. Desistir da linhagem de Davi. Nós precisamos também acreditar nas experiências dos mais velhos. Você que é jovem, você que é adolescente, escute seus pais, conselho dos mais velhos, presbíteros, diáconos. Eles já viveram e já tem tempo para dizer, quem sabe passou pela mesma dificuldade que você passou. Roboão errou porque foi influenciado por seus amigos, e muitas vezes não temiam a Deus. Isso é o perigo. Se aconselhe com pessoas que temem a Deus, que têm a palavra de Deus como padrão. Mesmo que você tenha muitos amigos, você pode ter amigos que não sejam crentes, que não sejam da igreja, tudo bem. Mas o conselho deve vir da palavra de Deus, da boca de quem teme a Deus. Jeroboão escolheu a não ficar mais com a linhagem de Davi. Jeroboão foi o pior rei de Israel. Fez o que era mal. E todos os reis, quando eram comparados, sua maldade é comparado com Jeroboão. De tão mal que ele foi. Cuidado com o que escolhemos, irmãos. Por trás das nossas escolhas pode estar algo muito perigoso. Pequenas escolhas podem esconder uma rebeldia contra Deus. É hora de pararmos e ver o que estamos escolhendo. E se de repente escolhemos errado, ainda há tempo de escutar a voz de Deus, lendo a sua palavra e aplicando aos nossos corações. Que Deus possa, então, nos abençoar e nos guardar e fazer de nossa vida um verdadeiro louvor a Deus. Nesses momentos difíceis, nós possamos, então, ter escolhas certas, servir ao Senhor. Sei que passamos momentos difíceis, mas é momento de reflexão, de não abandonar os caminhos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Irmãos, então, estamos chegando ao final de mais uma devocional. Louvamos, engrandecemos o nome do Senhor, já oramos, já ouvimos a sua voz através da sua palavra. E vamos encerrar fazendo uma oração. Curve sua cabeça e vamos fazer uma oração. Bondoso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de ouvir a tua voz. Que teu povo possa ser sábio na hora das escolhas, tomar conselho de pessoas, ó Deus, que te temem, e voltar atrás quando toma as escolhas erradas, ó Deus. Abençoa o teu povo, teus servos, que possa nos proteger do mal, nos livrar do perigo e nos dar uma semana alegre na tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, nós chegamos ao fim da nossa devocional. Que todos estejam bem. Estou feliz em encontrar os irmãos bem, graças a Deus por isso. E vamos continuar orando, para que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar. E próximo domingo estaremos novamente aqui. Leia a Bíblia, ore pela igreja, ore por cada um de nós, possamos nos fortalecer em Cristo. Que Deus abençoe cada um. Tchau. Amém.